Por que pesa a mão do Senhor? Quem vai ajudar a gente a dar essa resposta é o salmista Davi, no Salmo 32, de 1 a 5. Abre aí na sua Bíblia, eu vou ler para a nossa reflexão em nome de Jesus. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Fecha os olhos. Santo Deus, Pai eterno, Pai bendito que estás nos céus. Nós te agradecemos e te glorificamos por tua bondade, por teu amor e pela forma, Senhor, com que tu tens nos acolhido, nos compreendido, nos ajudado e nos fortalecido. Continua conosco, fala conosco. Em teu nome eu oro. Amém. Ontem, terça-feira, dia 9 de maio de 2023, às 21 horas, a gente teve a realização do primeiro podcast do Instagram que eu e a Rê acabamos de estrear, faz 2 semanas e alguns dias, que é o Instagram @edmilson.regina. Esse Instagram, a gente estabeleceu esse canal para falarmos exclusivamente sobre casamento e família, tanto para casados, quanto para noivos, quanto para solteiros que sonham com uma família. E nesses poucos dias a gente já tem muito conteúdo ali postado, publicado e muita interatividade, muita gente comentando e muita gente no privado falando com a gente. Por que que eu começo essa reflexão citando o podcast de ontem? Foi mais ou menos 1 hora e meia de transmissão, muita gente acompanhando, muito legal. Eu cito porque ontem, quando terminou, estávamos eu, a Rê, o Davi e a Sílvia. Davi e Sílvia, que foram as duas pessoas convidadas, que foi o casal convidado para estar com a gente nesse bate-papo, que o tema foi segundo casamento. E agora? E eles têm uma experiência de vida e um testemunho de vida para contar sobre esse tema, sobre esse assunto. Obviamente, é um testemunho muito pontual, muito pessoal, que está limitado na história de vida deles. Não é um testemunho que se torna regra para todo mundo, porque cada caso é um caso, cada história é uma história. Mas certamente traz edificação, orientação e ajuda para muita gente. Mas aí quando termina, a transmissão terminou e a gente está aqui no bastidor, todos nós. Mariana, minha filha, ajudou, o Leandro ajudou, o Pietro, que está na barriga da Mariana, ajudou. E aí a gente foi lanchar, bater papo e tudo mais. Mas foi muito interessante a expressão, a fala, a conclusão do Davi. O Davi, ele falou assim, poxa, que legal. É diferente estarmos aqui e ver todo o bastidor de uma gravação. Por exemplo, você agora está me vendo aí e a câmera está enquadrando isso aqui para você. Mas por trás da câmera tem iluminação, tem microfone que você não vê, tem aqui
uma mini ilha de edição e de corte, mesa de corte para transmitir, um notebook, tem um Vitão atrás disso, fazendo a transmissão. É, então, tem todo um aparato de equipamentos, tem um bastidor acontecendo para que essa transmissão se torne possível. E foi interessante a reação do Davi, porque até então ele sempre assistiu. E você recebe aí na sua casa algo pronto, algo que está pensado, tudo certinho para você. E aí o Davi, ele teve essa reação, ele falou, poxa, que interessante, que legal, ver toda essa construção para possibilitar a transmissão. E ontem, no caso do podcast, ao vivo, as pessoas interagindo, a gente tendo que responder, comentar, sorrir com elas. E é muito interessante porque aqui eu estou falando com uma câmera. Eu estou olhando para uma câmera. Eu não sei quais estão sendo as reações das pessoas que estão aí do outro lado, mas eu sei que tem gente aí do outro lado. Então é muito diferente a experiência de fazer e a experiência de apenas assistir. Outro exemplo, a gente passa a vida inteira, quando a gente nasce, criança, infância, adolescente, a gente passa a vida inteira entrando no carro e vendo o nosso pai dirigir o carro, ou a nossa mãe dirigir o carro. Poxa, a gente vê isso em viagens, na cidade, quando eles nos levam para a escola, nos buscam da escola, nos levam num amiguinho, sei lá. E a gente está do lado. E a gente vê. Até que chega o dia que chega a nossa vez de dirigir. Então a gente vai precisar ter aula, aprender, entrar numa autoescola, entender a teoria, os sinais de trânsito e como que o carro se desloca. As marchas, o freio, a embreagem, o volante, o retrovisor externo, o outro retrovisor. A gente vai ter que aprender a olhar para o painel, fazer a leitura do combustível, da luz de freio, enfim, uma série de coisas. E aí, quando a gente tem a nossa primeira experiência dirigindo, já com a nossa habilitação e dirigindo sozinho, é tudo muito estranho. A gente passou a vida inteira vendo o nosso pai dirigir, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso tio, o nosso amigo, e a gente não se preocupava, a gente só ia. E é muito interessante, o passageiro, ele não decora caminho, ele não sabe onde foi. Quando você pergunta, ele fala: Nossa, eu não sei chegar lá, eu não sei nem te explicar. Porque ele só vai, tem alguém dirigindo. Quem dirige aprende os caminhos, porque tem que prestar atenção. Quem dirige sabe a hora de passar a marcha, a hora de frear, porque está condicionado a dirigir. E aquele momento que você, aqueles primeiros dias que tudo é durinho, você esquece, o carro morre, você erra o tempo da marcha, tudo isso é normal. Mas rapidão você pega o jeito, pega a manha, você aprende e aquilo flui, é automático, você faz tudo sem nem olhar. De novo, é muito diferente você assistir e você ter que fazer. E agora você faz na prática, você colocou a mão na massa, você está fazendo. É do alto da sua experiência que Davi nos ensina. E agora esquece o Davi, marido da Sílvia, ok? Agora estou falando do Davi do Salmo 32. Eu estou falando do rei Davi, do grande Davi da Bíblia. Então é do alto da sua experiência, é do alto do que ele viveu, que Davi está escrevendo para mim e para você. Então é muito diferente. É muito diferente porque o que Davi fala não tem nada de teoria. Não tem nada de teoria aprendida em livros, em manuais. Não. Não é uma apostila de um seminário, um simpósio, um evento de um dia, de 2 dias no hotel. Não. O que Davi fala é profundo,
é ensinador, é instrutivo, porque ele fala do alto da experiência dele. Ele fala com legitimidade, ele fala com autoridade. Então, Davi consegue responder para a gente por que é que a mão de Deus pesa e pesa sobre nós. Muitas vezes pesa sobre mim, muitas vezes pesa sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Olha só como fica clara a experiência de Davi, versos 1 e 2. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Antes até de eu comentar com você os versículos 1 e 2, eu quero comentar uma palavrinha que tem aqui no subtítulo da minha Bíblia, deve ter na tua. Pelo menos na maioria das traduções aparecem. Vem aqui, Salmo de Davi, masquil. Alguns salmos de Davi, alguns salmos na coletânea de 150 salmos aqui da Bíblia, eles recebem esse título, ele é um masquil. O que significa essa palavra? Significa exatamente isso: ensinamento e instrução. Portanto, o masquio, ele tem a ver com ensinar, com instruir. E exatamente como Davi faz aqui. É experiência prática de vida. Não tem a ver com um professor ensinando teorias numa sala de aula. E é da palavra masquil que vem o título masquilins, ou seja, masquilim. O que era um masquilim aqui na cultura hebraica? É um sábio que ensina outros sábios. É um sábio que forma sábios. Por quê? Porque o sábio é diferente do inteligente. O sábio, ele vai falar de experiência de vida dele e de experiência de vida que ele captou de pessoas importantes para ele. E ele aprendeu. Por isso que se diz com insistência: o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. O masculino, ele tem lutas. E ele tanto aprende com os erros dele, mas ele também tem sensibilidade para entender que ele pode aprender com o erro dos outros. Então, ele tem essa noção de que ele tem sabedoria acumulada e ele pode formar sábios, outros sábios. Portanto, sempre que você vê no livro dos Salmos essa palavra masquil, presta atenção no Salmo. Que ali tem vida, ali tem lição de vida, ali tem dor, sofrimento, lágrima, conquista, vitória, riso, júbilo, mas que as pessoas viveram aquilo. Bom, e aí Davi ele começa com abençoado, é a palavra que ele escolhe. Essa palavra em muitas traduções está bem-aventurado, em outras traduções está feliz. É a mesma palavra, é o mesmo significado para palavras diferentes. Abençoado, na minha tradução, é a mesma palavra usada no Salmo 1. Se na sua tradução está feliz, você vai no Salmo 1, vai estar feliz. Se está bem-aventurado, você vai no Salmo 1, está bem-aventurado. Porque os tradutores têm que ter coerência com a tradução deles. E na Bíblia que eu estou, os tradutores escolheram a palavra abençoado. No Salmo 1 é abençoado o homem que não anda, que ele não perde tempo na roda dos escarnecedores, mas o prazer desse homem é em meditar na lei do Senhor dia e noite. Aí aqui o Davi, ele começa o Salmo 32 com a mesma palavra, abençoado, bem-aventurado, feliz. Lá no Salmo 1, o homem ele é feliz, ele é abençoado, porque ele é fiel, porque ele obedece à lei, porque ele medita na lei, porque ele pratica a lei.
Aqui no Salmo 32, o homem é abençoado, ele é bem-aventurado, ele é feliz porque ele foi perdoado. Ele era um pecador horroroso. O mundo não perdoava, a sociedade não perdoava, ele merecia a morte, mas ele foi perdoado, portanto ele é feliz. Essa comparação ela é muito relevante e ela é muito edificante, nos traz consolo e conforto e esperança, porque ela mostra para mim que a felicidade que vem de Deus, a bem-aventurança que vem de Deus, as bênçãos que vêm das mãos de Deus, tudo isso, todas eh, estas maravilhas espirituais, elas estão ao alcance de todo filho de Deus e de qualquer pessoa. Tanto o fiel obediente do Salmo 1 é abençoado, quanto o pecador do Salmo 32. Portanto, em Cristo, todos nós podemos alcançar a felicidade. Seja você o cara da categoria obediente, correto, você está sempre lá, está sempre ali ajudando no reino de Deus, mas se você for um desgraçado pecador, também tem possibilidade para você experimentar a mesma felicidade que a comunidade dos santos experimenta no mundo inteiro. Isso é transformador quando a gente vê isso no texto bíblico. Aí, o salmista desenvolve, é do alto da sua experiência, porque Davi está falando: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Então, essas duas palavras, transgressão perdoada, pecado encoberto. O que é uma transgressão perdoada? A palavra perdoada é afastada. Quando o pecado é afastado, ele foi perdoado. Se você tem o seu pecado perdoado, a sua transgressão foi perdoada, significa que a sua transgressão, o seu pecado foi afastado de você. E é afastado para muito longe de você. Você não vai ter mais acesso, aquilo não vai mais te atrapalhar. E aí a segunda palavra que usa aqui no primeiro versículo é aquele que tem o seu pecado encoberto. A palavra encoberto significa expiação. Ele foi expiado. E o que é ter o pecado expiado? O que é expiação? É um sacrifício intenso, um sacrifício compensatório que alguém faz para pagar aquela dívida e aquele pecado. Toda a linguagem aqui do verso 1 do Salmo 32 aponta para Jesus Cristo, porque a grande expiação que possibilitou perdão para mim foi na cruz por Jesus. Mas é interessante que Davi escreve muito tempo antes do evento da cruz. Portanto, esse salmo, ele também é escatológico, ele olha para frente. Ele também é um masquio, é uma instrução, é um ensinamento messiânico. Me leva para Jesus, para a realidade do Cristo. Então aqui o Davi ele começa a falar dessa experiência maravilhosa de ter o pecado afastado, de ter o pecado expiado. Aí no 2, abençoado, ele insiste na palavra. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Aqui é justamente o ato de afastar e de expiar que possibilita a não imputação do pecado na minha vida, na sua vida. E o que é você não ter o pecado imputado? O que isso significa numa linguagem popular para a gente entender? Significa o seguinte: é como se aquele pecado gravíssimo que você cometeu é como se ele nunca tivesse acontecido, porque ele não será imputado contra você. Ele não será cobrado de você. Você não vai ter que pagar por ele. É por isso que Davi está falando, abençoado.
Bem-aventurado, feliz o homem que tem o seu pecado perdoado, o seu pecado encoberto, porque não será imputado isso contra ele. De novo, e não é imputado, não é simplesmente porque Deus apagou, é porque tem o evento da cruz. É porque tem o evento da cruz, porque uma dívida tem que ser paga, alguém vai pagar. Aprende isso, não tem almoço de graça. Quando você fica felizão, comi de graça, alguém pagou. Tudo tem um custo. É graça, mas tem preço. Então, o pecado que não é imputado é porque alguém perdoou, alguém encobriu a graça de Deus. Então, Davi, nos versos 1 e 2, ele fala como quem tem a experiência, é um masquil, ele está sendo um masquilinho, ele está sendo um sábio comunicando sabedoria para que outros sejam sábios e abracem e recebam esse perdão. Então, Davi aqui, ele ensina com autoridade. A partir daqui, nos versos 3 e 4, Davi ele vai aprofundar o que ele afirmou nos versos 1 e 2. Então, é feliz o homem que tem a transgressão perdoada, que tem o pecado encoberto. Esse homem é muito feliz, tem todas as razões para ser feliz. Esse homem ele é feliz porque os pecados dele não serão cobrados dele, alguém pagou para ele. Agora, e esse processo todo? Como é que isso acontece? Porque esse homem feliz passou pelo processo do pecado, pela dor do pecado, pela angústia do pecado. Aí Davi aqui ele aprofunda. Olha o verso 3. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Quando eu mantive o silêncio. Davi ele está dizendo aqui, eu silenciei o meu pecado. E do que é que Davi está falando? Ele está falando de um dos capítulos mais tristes da Bíblia Sagrada e de um dos capítulos mais tristes da biografia dele. Ele está falando do seu adultério com Batseba e da sua mentoria para assassinarem Urias. Portanto, Davi, ele foi um adúltero e ele foi um assassino. Ele mandou matar. Ele tinha autorização e autoridade para isso. Então ele mata o marido de Batseba para que ele não fosse descoberto. Ele arquitetou toda essa tragédia, esse escândalo na sua família, no seu reinado, para se ver livre das transgressões que ele cometeu. Então ele começa falando: eu silenciei. E aqui, em apenas um verso, Davi declara para mim e para você que a escolha, a opção de silenciar um pecado, ela sempre será frustrada e sempre dará errado, nunca obterá sucesso e não dará certo para ninguém. Ah, pastor Ed, mas eu conheço uma pessoa que escondeu o pecado por 30 anos. Será? Eu costumo dizer quando as pessoas vêm falar para mim: ah, mas a vida de fulano dá certo. Será que dá? Você sabe como é que é essa pessoa no seu dia a dia? Você sabe o que acontece nas quatro paredes que ela vive? Você sabe como andam os seus negócios? Você sabe como anda a sua saúde? Tem gente que consegue esconder um câncer por anos, sem contar para a família. Será que você sabe tudo o que está acontecendo com aquela pessoa? Será que ela não está levando tombos e quebrando a cara e frustrações e dramas e doenças emocionais que ninguém sabe? Segredos ocultos que ninguém. Você não sabe. Não se deixe levar por aparências. Então, Davi, ele diz de forma clara, eu vou ler de novo para você o 3. Olha o que ele diz: quando eu me mantive em silêncio. Olha o que acontece. Meus ossos envelheceram, apodreceram, é o que está escrito em algumas traduções, por meio do meu bramido por todo o dia. Existe aqui, Davi ele usa o recurso gramatical de
comparar características opostas. Ele fala: enquanto eu mantive silêncio, os meus ossos envelheceram por causa do meu bramido. Bramido é barulho, bramido é grito, bramido é desespero. Só que ele começa falando de silêncio. Opa, peraí. Silêncio, bramido, parece que não combina. O que está claro aqui nesse verso 3, o que Davi está dizendo, quando ele aprofunda o tema, é: eu silenciei externamente. E Davi manteve o pecado dele oculto e em silêncio por 1 ano. É só depois de 1 ano que ele vem confessar. Então ele diz que ele silenciou o pecado por 1 ano, externamente. E o que ele confessa aqui no verso 3 é que no seu interior, ou seja, os meus ossos você não vê, mas eles estão aqui. Ele está dizendo que o corpo dele no interior apodreceu, envelheceu, porque internamente a culpa ficou gritando 24 horas durante 1 ano na consciência de Davi e no coração de Davi. E todo mundo que silencia um grave pecado, um pecado oculto, sabe que a sua consciência grita, o seu coração, o seu peito dói. A sua barriga, o seu estômago revira cada vez que lembra, porque aquilo vai sufocando. Então, o que Davi está dizendo, que no período quando ele não confessou, a dor, a angústia, a tristeza, o desespero, é, ele foi ficando num beco sem saída. É isso que ele está dizendo. E aí, para completar o beco sem saída, olha o verso 4: pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim, meu orvalho é transformado em seca de verão. Aqui ele responde para mim e para você: por que a mão de Deus pesa? E ele está dizendo que quando você, quando eu, quando nós ocultamos pecados graves, a mão de Deus pesa e pesa dia e noite. E então a gente grita porque estamos sendo pressionados, estamos sendo sufocados. É por isso que a gente grita. É por isso que vem o bramido. E a palavra bramido, o que que você lembra? São os bramidos das ondas. E ondas daquelas de virar navio, de virar transatlântico. Não é ondinha daquela que a gente gosta de caminhar na beira da praia para molhar a canelinha. Não é dessa. A palavra bramido fala de ondas bravas, de ondas que marinheiros não conseguem domar e segurar a embarcação. É disso que ele está falando. É de tempestade, é de vendaval, é de furacão, é de tornado. É disso que Davi está falando. Portanto, eu silenciei. Socialmente está tudo certo. Ninguém sabe. Mas no meu coração, na minha consciência, no meu interior, aquele pecado ficou gritando e fica gritando e fica gritando. E aí ele usa essa expressão: a mão do Senhor pesou dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem cessar. Entendeu? Por que pesa a mão do Senhor? E a mão do Senhor, ela não é seletiva. A mão do Senhor, ela pesa sobre o pastor. Ela pesa sobre o sacerdote, ela pesa sobre o presidente da nação, ela pesa sobre ministros, ela pesa sobre doutores, ela pesa sobre milionários, sobre grandes CEOs. Mas ela pesa de igual forma para o analfabeto, o desvalido, aquele que não tem vantagens, aquele que entende que, nossa, eu sou um desfavorecido. Ela pesa para o anônimo, ela pesa para o negro, para o branco, para o gordo, para o magro, ela pesa para todo mundo. A mão do Senhor, ela pesa aonde tem situações, fatos, vergonhas,
decepções, corrupções que estão embaixo do tapete e ninguém sabe. E as pessoas acham que vão conseguir controlar essa situação e levar essa situação, sei lá até quando. Mas a mão do Senhor vai pesando, as pessoas e os grupos vão silenciando. Então, feliz é o homem cuja transgressão é perdoada. Então, Davi, ali nos versos 3 e 4, ele conta para a gente a luta, ele conta para a gente o que ele fez. Ele silencia externamente, mas ele grita internamente. Porque externamente significa socialmente eu tento manter a fachada. Mas internamente a minha consciência acusa e grita, e a mão do Senhor pesa, a mão do Senhor esmaga, ela tritura, ela vai pressionando. Bom, então agora Davi, ele vai chegar no verso 5. E agora finalmente ele vai compartilhar com a gente o testemunho dele. E o testemunho dele aponta para mim e para você como a gente pode equacionar, resolver com Deus a questão do peso da mão dele sobre nós. Olha como é que ele termina a ideia dele aqui nessa abertura do Salmo, no versículo 5. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, Davi, ele finalmente ele fala que todo o processo levou ele a este momento, a este propósito. E a palavra aqui do versículo 5 é: eu confessarei, é confissão. Então ele reconhece finalmente o pecado dele e ele diz: eu confessarei todo o meu pecado, eu não vou esconder nada. Aqui vale a pena você entender o significado da palavra confissão. A palavra confissão, em linhas gerais, ela tem o seguinte sentido, e ela significa dizer o que a coisa é. Vou te explicar. Você tem que dizer a verdade sobre o que a coisa é, ou o que o fato é. O que isso significa para a gente? Eu preciso nomear o pecado da mesma forma como Deus nomeia. Eu não posso ir para um momento de confissão com Deus e tentar disfarçar o meu pecado, contar um pedacinho, dar outras palavras para as práticas erradas que eu cometi. Então, se você cometeu o pecado da pornografia, você tem que nomear por pornografia. Não dá para você chegar e falar assim: ah, Senhor, eu tive um deslize digital. É bonitinho, mas não é verdade. Deslize digital é outra coisa. Ah, eu tive um. Entendeu o que eu estou falando? Porque a gente está numa sociedade que ela muda o nome das coisas para aliviar os seus problemas. Outro dia a gente deu muita risada aqui na cozinha. Eu estava assessorando a Rê no que ela pedia e ela estava fazendo um bolo e deu uma desmontada no bolo. Aí ela, puxa vida, o bolo é uma delícia, mas desmontou. E a gente quer o bolo na aparência, né? É como a gente gostaria. Aí a Regina deu uma risada e ela falou assim: estou fazendo um bolo desconstruído. Ou seja, com uma palavra, a Rê conseguiu resolver o erro, que é o que essa sociedade está fazendo. Tem o erro? Não, vamos dar uma palavra bonita, uma palavra sofisticada, e aí todo mundo engole o pecado e o erro. Hum, hum. Então, confissão, aprende isso, tem a ver com nomear
o pecado, a transgressão e o erro como Deus nomeia. E como é que Deus nomeia? Está na Bíblia. Todo erro que a gente comete, pecado, tudo que a gente está errado, está na Bíblia. Como Deus trata, como Deus chama e o nome que Ele dá. Então não dá para a gente aliviar, para a gente passar pano, para a gente querer falar, não, não é bem assim. Entendeu? Para a gente caminhar para a nossa conclusão. No verso primeiro, o final do verso primeiro, está dizendo que é abençoado, é feliz o homem cujo pecado é encoberto. E encoberto eu já te expliquei que significa expiação. Por que é que Davi teve o pecado dele encoberto? Porque ele se arrependeu e ele confessou. Então o pecado dele não é imputado. Mas eu também já te expliquei que esse pecado existiu. Ele tem que ser pago. Alguém tem que pagar. Porque o pecado é grave. E o pecado de Davi foi extremamente grave. Eu acho que na minha audiência aqui, quem está aqui comigo até agora, não teve um pecado como o de Davi, que é a coisa de adulterar, se prostituir, mentir, mentorear e assassinar. Olha o que Davi fez. Bom, só que a Bíblia diz que a transgressão, o pecado de Davi foi encoberto. Quando foi? Depois da confissão dele. Depois que ele falou todo o pecado, ou seja, quando Davi descobriu o pecado dele. É muito tremendo isso aqui. Quando você finalmente não cobrir mais o teu pecado, não tentar esconder o teu pecado, quando você deixar tudo às claras perante Deus, o que acontece nesse momento? Deus vem e cobre, porque Deus tem manto de justiça, Deus tem óleo de alegria, Deus tem o sangue do Cordeiro, Deus ele tem como cobrir as nossas vergonhas. Nós não temos. Então, quando eu descubro, Deus me trata como filho, ele vem e cobre. Adão e Eva tentaram cobrir a nudez deles com folhas. Deus falou: não serve. E aí Deus dá roupa, couro, ou seja, sangue foi derramado, teve um animal para cobrir a nudez. Então a ideia aqui é: quando eu descubro, eu confesso, eu me exponho, Deus cobre com a graça dele, com o amor dele, com a bênção dele. Nessa hora, a mão de Deus ela deixa de pesar sobre nós. Acontece exatamente aquilo que é uma frase que eu tenho usado em muitas palestras para jovens e casais pelo Brasil. A confissão desarma Satanás. Enquanto você não confessa, Satanás ele tem como te acusar. E é por isso que pesa, porque a consciência pesa. Mas quando você confessa, você colocou os seus pecados na mão de Deus. Satanás não tem como atacar a Deus. Então a mão de Deus vai pesar agora contra quem? Contra os seus inimigos. E você passa a ter liberdade. E você tem a mão de Deus que pesava por causa do ocultamento de pecado, você passa a ter a mão de Deus como sua protetora, como aquela que te dirige, como aquela que aplana os teus caminhos, que abre portas para você e que te abençoa. É exatamente por isso que o masquil de Davi, este salmo de Davi, Davi ele pode contar toda essa história, porque Davi ele está contando em retrospecto, ele já passou pelo processo, já foi perdoado, então ele fala com autoridade. É por isso que ele pode concluir de forma belíssima, com palavras tanto de alerta quanto de esperança, este salmo, nos versos 10 e 11, que são os últimos. Eu vou ler para você. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará.
Davi, ele fecha a ideia dele insistindo: você vai ficar na perversidade? Você vai viver num mar de tristeza. Haverá muita tristeza, não é pouca. Haverá muita tristeza para o perverso. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Olha o 11. Estai alegres no Senhor e regozijai, vós justos, e gritai de alegria, todos vós que são retos de coração. Lembra que ele falou lá no 3 sobre bramidos da alma? Aqui ele inverte. Depois da confissão, depois da bênção, depois que a mão do Senhor já não pesa mais por causa do meu pecado oculto, ele vai falar, inverte a coisa. Jubile, grite de alegria, porque agora você está com o coração leve, a consciência leve e você pode andar livremente. Ele fala que assim vive aqueles que são retos de coração, mas não esqueça, ele se coloca entre aqueles que não tinham o coração reto. Se você está nesta condição, você pode terminar como Davi. Confessa. Ah, pastor, eu não sei, eu preciso de ajuda. Chama a gente no direct, no privado, e a gente vai tentar te ajudar. Eu tenho visto muita gente se levantar de gravíssimos pecados e estar voando no reino de Deus. E não é porque eu perdoei. Eu, como qualquer homem, nós não temos poder nenhum para liberar perdão na sua vida espiritual. No máximo, eu posso te perdoar de uma ofensa que você fez a mim. É o máximo que eu consigo. Mas o perdão que cura, que te liberta, que te dá um novo tempo, que tira o peso da mão do Senhor na sua vida, somente o Senhor pode lhe dar. E tem a ver com confissão, arrependimento e mudança de vida. Que a graça de Deus te alcance. Que a misericórdia de Deus te alcance. Que você seja abençoado, bem-aventurado e feliz em todos os seus caminhos e decisões. Amém.